Shalom, shalom, saudações, amados irmãos, queridas irmãs, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador das nossas almas. Mais uma vez, estamos aqui para partilharmos o pão da vida. Estamos aqui para partilharmos o pão daquele que se encarnou, daquele que precisamente baixou-se, deixando a sua glória e veio precisamente neste mundo para morrer por ti, para morrer por mim. Amado irmão, esta é a lição número 3. É a lição número 3 do curso 104 do Programa Global para Mentoria e Discipulado. A lição de hoje, nós iremos falar sobre por que a igreja funciona abaixo do padrão. Aleluia! Que o nosso Deus Todo-Poderoso esteja conosco e nos acompanhe nesta grande jornada. Amado irmão, vamos precisamente neste momento articularmos aquilo que é, vamos precisamente consertar algumas questões técnicas para em conjunto acompanharmos esta lição do dia de hoje. Vamos então navegar na palavra, vamos então mais uma vez receber as revelações que saem do Santo Trono. Mais uma vez, shalom, shalom para todos que nos acompanham, mais uma vez, shalom. Amados, querida irmã, meu irmão, curso 104 das verdades gloriosas sobre a identidade dos santos. Hoje, lição 3, iremos falar sobre por que a igreja funciona abaixo do padrão. Por que os santos funcionam abaixo do padrão. Aleluia. Vamos colocar esses momentos nas mãos de Elohim, para que dispense sua graça e providencie o Espírito Santo de modos a iluminar, a revelar, de acordo à sua boa e perfeita vontade, a todos nós que nesta turma estamos, a todos nós que acompanhamos a revelação que sai do trono da graça. Santo Pai, Elohim, Adonai, El Shaddai, elevo a ti os meus inúmeros louvor, honra, glória e inexprimíveis agradecimento pela graça, pela misericórdia e pela revelação que o Pai tem providenciado de acordo à sua boa e perfeita vontade e nos ter usado, ó Pai da glória, para transmitir o seu grande conselho do trono para os seus filhos e filhas que estão nessa turma Mestre 2018. Nosso Rei, pedimos a sua presença que esteja conosco e nos acompanhe até o fim desta aula, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amados, querida irmã, querido irmão, lição número 3 do curso 104, verdades gloriosas sobre a identidade dos santos. O tema de hoje é por que a igreja, entenda-se a igreja, os santos, por que a igreja funciona abaixo do padrão.
Meu amado irmão, minha querida irmã, qualquer um de nós que lê o livro de Atos dos Apóstolos, o livro que documenta a vibrante vida do reino dos primeiros santos, os apóstolos de Jesus Cristo, deve se perguntar: por que os cristãos são tão fracos e comuns em suas vidas cotidianas? Comparando então e agora, alguém está certo em perguntar por que a igreja de Yeshua está sofrendo tanta fraqueza nesta geração final antes do seu retorno. Aleluia. Meu amado irmão, minha querida irmã, nesta lição o rei expõe para nós uma percepção celestial de por que as coisas parecem ter piorado na vida da igreja. Aleluia. Meu amado irmão, minha querida irmã, isso nos capacitará a ter o fundamento certo, de modos a entendermos o papel das verdades gloriosas na mudança da dinâmica, de modo que a igreja radiante e gloriosa, que está pronta para o retorno de Yeshua, sua cabeça e noivo, possa emergir no reino da terra neste último tempo. Aleluia, oh glória a Deus. Meu amado irmão, minha querida irmã, as 8 principais razões pelas quais a igreja funciona abaixo do padrão são as seguintes. Prestem muito bem atenção. Existem 8 razões pelas quais a igreja funciona abaixo do padrão de Elohim. Entenda-se que quando funcionar abaixo do padrão significa que a igreja está a funcionar fora dos padrões estabelecidos para o Yahweh, fora dos padrões estabelecidos para o Yeshua. E essas razões são 8, e eu convido meu irmão, convido minha irmã para atentamente acompanhar as 8 razões que precisamente colocaram a igreja a funcionar abaixo do padrão estabelecido para o Yeshua. A igreja verdadeira de Yeshua deve funcionar sobre os padrões estabelecidos para o Yeshua. Aleluia. Então vamos lá navegar as 8 razões. A primeira razão é a maioria das pessoas na igreja física penetrou no reino pelas portas dos fundos. Aleluia. Isso significa que as pessoas não entraram pela porta estreita que Yeshua falou em Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14. Essa porta estreita é chamada de salvação pela graça mediante a fé somente em Yeshua. Aleluia. Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 13, declara assim a palavra de Yeshua: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Aleluia, aleluia. Meu amado irmão, minha querida irmã, somente Yeshua encontrou as 3 condições para redimir o homem do pecado de Adão e Eva. Presta muito bem atenção. Somente Yeshua encontrou as próprias condições, as 3 condições para redimir o mundo, para redimir o homem do pecado de Adão e Eva. A salvação em Yeshua é um dom gratuito oferecido por Yahweh a quem ousar recebê-lo nos seus termos. Portanto, penitência e fé atraem a graça. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, procede a seguinte declaração: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados,
e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia! Meu amado irmão, minha querida irmã, isto não é migração de um dogma para o outro. Não é migração de uma denominação para outra. Não é nem mesmo criar filhos na igreja que crescem na secção adulta sem relacionamento pessoal com Yeshua. Aleluia! É esse encontro pessoal radical com Yeshua que quebra a guarda e revela a imundície mesmo na nossa conduta boa assumida. Aleluia! Acontece o dia em que o Espírito Santo abre nossos olhos para ver aquele Yeshua que só Ele pagou o preço total pela salvação, e o sangue que Ele derramou é suficiente, aleluia, para expiar nossa natureza e vida desde o nascimento até o dia em que o encontramos. Glória a Deus, aleluia. Meu amado irmão, minha querida irmã, essa mudança começa com a convicção de nossos pecados, que é o ministério crítico do Espírito Santo. Aleluia. Arrependimento profundo pelos pecados, quando assumimos a responsabilidade por eles e não tentamos dar desculpa. É assim que acontece o ministério do Espírito Santo, é convencer o homem do pecado. Isto, amado irmão, querida irmã, é seguido pela aceitação do dom gratuito da salvação pela fé. É uma transição espontânea e instantânea do pecador para o santo. Somos assim traduzidos do domínio de Satanás e seu reino maligno para o reino de Yeshua. Aleluia. Colossenses capítulo 1, versículo 12 a 14, declara as seguintes palavras: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Aleluia. Meu amado irmão, minha querida irmã, agora absorve isso, preste muito bem atenção e absorve isso. Ninguém precisa dizer ao indivíduo quando esta transição realmente acontece. Ninguém precisa fazer uma pessoa verdadeiramente salva se sentir bem. Simplesmente responder a um chamado de altar e repetir algumas orações de salvação da cabeça aos lábios, sem compromisso com o coração, não será suficiente. Aleluia! É algo experimental e prático. Você saberá que o peso e a culpa do pecado são retirados do seu coração. Você também tem o testemunho do Espírito Santo bem dentro de seu espírito, de que você é agora parte do reino. Aleluia! Isso reflete a passagem do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 13 a versículo 16. Meu amado irmão, minha querida irmã, você será preenchido com a alegria da salvação e espontaneamente pronto para compartilhar a nova vida e fé encontradas em Yeshua. Aleluia! Neste ponto, seu nome é inscrito no registro final das eras, a saber, o livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Meu amado irmão, minha querida irmã, quando você recebe Yeshua na sua vida, quando você, pelo dom gratuito de Deus, você aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador, a transformação acontece na sua vida. Aleluia! Irmãos, você teve essa experiência quando acreditou? A experiência que acabamos de explicar. Você já teve essa experiência quando você creu em Jesus? Aleluia! Senão, você entrou pelo caminho errado. Quando você diz que é salvo, mas não experimentou essa experiência da transformação, da transladação para o verdadeiro Filho da Luz, você entrou na porta errada.
Você não faz parte do reino, nem mesmo da igreja invisível dentro da igreja visível. A boa notícia, meu amado irmão, minha querida irmã, é que você ainda está vivo. Aleluia! Aleluia! Esta é boa notícia. Por isso é que você faz parte desta turma mestre da cultura autêntica do reino no programa global de mentoria e discipulado. Glórias a Deus, graça a Elohim. A boa notícia é que você ainda está vivo e vais a tempo de experimentar essa transladação, de experimentar essa transformação. Aleluia, aleluia, aleluia. É que você ainda está vivo e pode fazer o caminho certo agora mesmo. Eclesiastes capítulo 9, versículo 4 a 6. Aleluia. Diz que um cão vivo é melhor que um leão morto. Porque não parar por um momento e fazer o seu caminho com Yahweh através do sangue que Yeshua sofreu na cruz. Aleluia. Nunca se envergonhe, meu amado irmão, minha querida irmã, dessa genuína experiência de conversão. Porque tudo que você pode ser no reino e no futuro depende em colocar esse bloco fundamental no lugar certo. Aleluia! Glória a Deus. Segunda razão pelo qual a igreja não funciona no padrão estabelecido por Yeshua é que os cristãos foram ensinados, ou seja, os cristãos não foram ensinados toda a verdade. Yeshua aconselhou seus seguidores a conhecer a verdade que somente tem poder para libertar-vos, de acordo a João capítulo 8, versículo 32. Quando os assim chamados cristãos encherem seu estanque espiritual com meia verdade, eles naturalmente serão fracos e incapazes de manifestar a plenitude de sua glória. Quando os cristãos são alimentados com lixo espiritual, a emissão é desagradável, poluindo o meio ambiente espiritual. Aleluia! Um tópico sobre o qual muitos pastores se concentram quando se reúnem é a preocupação de que muitos de seus membros não compreendam a verdade da palavra. Mas Yahweh diz que muitos dos próprios pastores não têm esse mesmo entendimento da identidade, da verdade gloriosa da identidade dos santos. Meu amado irmão, minha querida irmã, um cristão emergirá na qualidade do que ele ou ela é, alimentado do púlpito e das fontes de ministérios da igreja. Hoje, muitos cristãos são alimentados com alimento espiritual severamente deficiente que os mantém viciados e ligados a outros homens e mulheres que exercem domínio religioso sobre eles, em vez de Yeshua, o cabeça da igreja. Aleluia! Este estado de codependência é porque eles permanecem como bebês perpétuos que são incapazes de exercitar seus sentidos espirituais. Aleluia! Aleluia! Como é que eles podem crescer quando suas vidas são construídas em torno de outros homens, ou quando eles precisam obter a aprovação de outros seres humanos acima do que eles precisam de Yahweh? Aleluia! Qualquer doutrina que mantenha as pessoas nos bancos e necessite de estímulos regulares de motivação dos ministros é perigosa heresia antitética ao princípio do reino de capacitação. Meu amado irmão, minha querida irmã, os que estão no ministério precisam aprender uma lição vital de João Batista para deliberadamente apontar as pessoas para Yeshua em vez de si mesma. Aleluia! Os líderes, portanto, precisam diminuir deliberadamente para que Yeshua seja tudo em todas as suas ovelhas comprometidas conosco para a supervisão temporária. Ah, Jesus!
Os líderes devem capacitar os santos com tudo o que eles precisam saber para ocupar o seu lugar de direito no reino. Aleluia. Meu amado irmão, minha querida irmã, se no processo desse paradigma de capacitação o rei quiser que eles sejam liberados para um novo trabalho ou que tenham maiores responsabilidades, os líderes devem fazê-lo com alegria. Aleluia. Deixe, meu amado irmão, minha amada irmã, caro líder, deixe Yeshua sozinho ser mestre sobre suas próprias ovelhas. Aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Se alguns irmãos que são assim capacitados permitirem que sua carne sugira que eles possam correr independentemente do líder em novas obras e se recusarem a dar ouvidos à admoestação do Espírito Santo para servir a sua época de tutela e preparação, o melhor é permitir que eles vão sem drama. Yeshua é capaz de discipliná-los da maneira que ele considera melhor no futuro. Meu amado irmão, minha querida irmã, em todos esses santos que afirmam que o Senhor os chamou para uma nova obra, mas seus motivos reais são ofensivos com seus líderes ou de ganhar dinheiro, ou obter fama ou possuir um ministério onde eles podem controlar as pessoas, não devem ter ilusão, pois aquele que é onipotente e onipresente, onisciente, conhece a corrupção envolvida e não é enganado por resultados. No último dia, meu amado irmão, minha querida irmã, suas obras queimarão, embora possam se espremer para a eternidade, conforme é escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 15. Importa nós aqui realçar ou recitar essa passagem do apóstolo Paulo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Aleluia. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia, como pelo fogo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amado irmão, querida irmã, terceira razão, o porquê que a igreja não funciona por debaixo, ou seja, porquê que a igreja funciona debaixo do padrão estabelecido por Yeshua. Ao derrubar o ministério de pedra angular, genuinamente chamado de líderes quintuplo, a saber, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que corporativamente e em sinergia representam a plenitude do ministério atual de Yeshua em sua igreja hoje, o corpo perde direção e foco na medida em que foi sequestrado por provedores de erro. Meu amado irmão, Efésios capítulo 4, versículo 11 a 12, propôs especificamente que o envolvimento do quintuplo seja crítico para o amadurecimento dos santos e seu equipamento para o ministério. Entenda-se, quintuplo são os 5 dons ministeriais que Cristo, que Yeshua estabeleceu para o governo da sua igreja: apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia!
Meu amado irmão, minha querida irmã, quando Roma se casou com a ala maior da igreja no século IV, uma das primeiras coisas que fez foi derrubar o ministério do quintúplo e comprimi-los todos em um sistema eclesiástico baseado em uma suprema cabeça humana no topo. Aleluia! Ao fazê-lo, trouxe à luz o ofício de um homem chamado Papa. Preste muito bem atenção, meu amado irmão. Com esse desenvolvimento, uma poderosa marca de religião cristã, chamada Igreja Católica Romana, tornou-se eficiente em sua organização, enquanto bispos e arcebispos reproduziam esse sistema dentro de suas esferas de influência. Aleluia! O que é tão triste, meu amado irmão, minha querida irmã, é o fato de que muitos supostos protestantes ou líderes do reino se tornaram papas pentecostais e carismáticos. Verdade gloriosa. Eles se tornaram homens e mulheres infalíveis que ocupam a alta cadeira de Yeshua e literalmente decretam o que acontece, frequentemente contrário às disposições expressas das Escrituras. Em seus impérios bem dotados e corporações religiosas de propriedade familiar. Aleluia! Meu amado irmão, minha querida irmã, estes papas pentecostais e carismáticos têm que manter seu domínio através de dois meios principais. O primeiro meio é que a primeira é cortar o rebanho de receber ministério de outros dons nos 5 ministérios, uma vez que a unção deles é suficiente apenas para o seu rebanho. Segundo meio principal, em segundo lugar, injetam um medo substancial nos corações daqueles que levam ao grau em que a vida fora do circuito deles é projetada como sombria e perigosa. Infelizmente, amado irmão, querida irmã, controlar vidas de santos baseados no medo é levá-los à desolação das trevas por causa do tormento em que tais pessoas vivem. Aleluia! Meu amado irmão, minha querida irmã, a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 17 e 18, declara o seguinte: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em amor. Aleluia, glória a Deus. Amado irmão, querida irmã, há muitos santos hoje que vivem em tormento. Eles não podem ouvir de Yahweh a respeito de qual curso estudar na escola, com quem se casar, quais oportunidades de negócio seguir ou realmente qualquer outra coisa, porque eles foram programados para acreditar que são insignificantes e só podem acessar Yahweh através de seus líderes. Aleluia! Esta baixa autoestima abre espaço para uma tirania do tipo Nirode, que comercializa suas almas. Aleluia! Nirode era um poderoso caçador. Entenda-se, era um poderoso caçador de almas humanas e ele controlava as pessoas para fazer suas ordens. Essa história de Nirode está escrita em Gênesis capítulo 10, versículo 8 a 12. Um ministério cristão que não deixa espaço para os 5 dons ministeriais provavelmente terminará com o comércio das almas dos homens, o coração do sistema babilônico condenado à destruição. Aleluia! A narração é Apocalipse capítulo 18, versículo 1 a versículo 13. Meu amado irmão, minha querida irmã, se você é um líder de uma congregação da igreja, lendo esta mensagem ou ouvindo esse vídeo, por favor, coloque sua casa em ordem. Aleluia! Aquele que possui a igreja e é a sua única cabeça está chegando em breve e ele vai exigir
conta de como você construiu o seu ministério, como você construiu para Ele. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, declara assim, versículo 10, declara o seguinte: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Aleluia. Amado irmão, querida irmã, não é suficiente trabalhar na vinha. Aquele que possui requer que todo o trabalho esteja de acordo com o seu plano. Lembremos-nos, amado irmão, amada irmã, de que Caim ofereceu a Yahweh um sacrifício, mas foi rejeitado. Davi tentou usar o equivalente a uma limusine para transportar a arca, que foi projetada para ser transportada por vasos humanos especialmente consagrados como sinal de submissão à presença divina. E Davi acabou incorrendo na ira de Yahweh. Quando Uzá tentou ajudar o Senhor a firmar a arca, ele morreu no processo. Aleluia. Essa história está em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 a 15. Esses 3 exemplos, amado irmão, querida irmã, provam que não é o suficiente apenas fazer o ministério. Existe um padrão divino que foi orquestrado nos lugares celestiais, para o qual somos chamados a ser colaborador com Yeshua aqui na terra, meu amado irmão. Quarta razão pela qual a igreja funciona abaixo do padrão estabelecido por Yahweh, estabelecido por Yeshua. Os santos foram infectados com muitos dogmas que são produtos de manipulações satânicas ou astúcia de homens que lucram com a sua ignorância. Aleluia. Efésios 4, versículo 14, diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Meu amado irmão, minha querida irmã, entre estas estão as doutrinas que fizeram com que os cristãos fossem cobiçosos em vez de conteúdo e fizessem da aquisição de coisas materiais a principal busca de sua estabilidade na terra. Paulo alerta isso em Romanos capítulo 14, versículo 17 a 18. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Meu amado irmão, minha querida irmã, no processo os cristãos perdem a ponta afiada como embaixador de Yeshua. Vivem assim em altos louvores e profissões de sua fé, mas nas obras negam-lhe a glória e a honra devidas a Ele. Aleluia. Hoje, meu amado irmão, minha querida irmã, muitos cristãos querem Yeshua para ser seu Salvador, para garantir-lhes a vida na eternidade, mas negam-lhe o senhorio de suas vidas enquanto na terra. Aleluia. Como Paulo disse a Timóteo, esses tipos de cristãos estão aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Elohim, que dispensou a sua graça em você, meu irmão, em você, minha irmã, e tens o privilégio de receber essas verdades gloriosas para a sua própria identidade, para você saber quem é você em Yeshua HaMashiach. Aleluia. Meu amado irmão, minha querida irmã, eles também têm comissão procurando aqueles que vão validar os ídolos em seus corações. 2 de Timóteo 4, versículo 3 a 5 diz: porque virá tempo e que não sofrerão essa doutrina, não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-os às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições,
faz a boa obra ou faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aleluia. Meu amado irmão, minha querida irmã, virá o tempo, e o tempo já chegou, em que muitos já não suportam a sã doutrina. Hoje muita gente não suporta a sã doutrina, porque tem comichão nos seus ouvidos e amontoaram para si mesmos doutores, amontoaram para si mesmos pastores, amontoaram para si mesmos dirigentes que falam aquilo que eles querem que seja falado. Aleluia. Todo mundo hoje, estamos num tempo em que muitos desviaram seus ouvidos em ouvir a verdade. Não suportam mais ouvir a verdade. Aleluia. Voltando-se a fábulas, voltando-se a histórias dos seus avós, dos seus ancestrais. Aleluia. Mas Paulo aqui nos alerta, e esse é o mesmo alerta. Eu faço das palavras de Paulo as minhas palavras a ti, meu irmão, a ti, minha irmã. Seja sóbrio em tudo. Aleluia. Minha irmã, seja sóbria em tudo. Sofre as aflições, minha irmã. Sofre as aflições, meu irmão. Faça a boa obra, meu irmão. Faça a boa obra, minha irmã, de um evangelista. Faça a obra de um evangelista, meu irmão. Faça a obra de uma evangelista, minha irmã. Cumpra o teu ministério. Cumpra o teu ministério, minha irmã. Cumpra o teu ministério, meu irmão. Aleluia. Esta é a verdade gloriosa da identidade dos santos. Meu irmão, minha querida irmã, muitos mudam de um canal de televisão religioso para outro, procurando por dicas motivacionais e milagres, mas nunca conseguem entender quem é Yeshua. Se eles abrissem seus corações para conhecê-lo experimentalmente, eles descobririam que eles já têm tudo o que estão procurando desesperadamente. Aleluia. Eles estão caindo na mesma armadilha com a qual Satanás enganou Eva em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Meu amado irmão, minha querida irmã, em outras palavras, é que muita gente procura, muda de canal de televisão, muda de igreja, vai ali acolá procurando onde é que está, onde é que existe milagre, procurando onde é que há maravilha, procurando onde é que vai encontrar cura. Aleluia. Se eles descobrissem, aleluia, por isso é que a verdade gloriosa sobre a identidade dos santos, esse curso é importante para nós percebermos que aquilo que as pessoas procuram na rua, aquilo que as pessoas procuram em qualquer igreja, aquilo que as pessoas procuram em televisão, não estão exatamente em nós, porque nós temos o poder, nós temos a autoridade, nós temos o domínio como os verdadeiros cidadãos do reino em fazer maravilha, em fazer milagre, em proceder cura, quando realmente nós buscarmos a nossa real e verdadeira identidade como santos de Elohim, como os cooperadores de Yeshua. Aleluia. A quinta razão pelo qual a igreja hoje não funciona como funcionou no tempo dos apóstolos é que o inimigo plantou joio enquanto os homens dormiam. Aleluia. Este joio não tem a natureza do reino em seus corações, mas são ativos na igreja visível, indo bem como políticos religiosos para sugar a vida dos verdadeiros santos. Aleluia. Mateus capítulo 13, versículo 24 a 43, Jesus alertava o seguinte: propôs-lhe uma parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos,
até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aleluia. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e o ceifeiro são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça a palavra, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Meu amado irmão, minha querida irmã, os ministros joio estão em toda parte e têm trabalhado duro para serem proeminentes. Quando a palavra igreja é mencionada, os incrédulos lembram-se deles como grandes líderes. Com efeito, Satanás plantou deliberadamente seu próprio povo dentro da igreja institucional para criar um desastre de imagem que confundirá muitos. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Hoje há alguns santos excepcionais que estão tão envergonhados do nome igreja que o abandonaram inteiramente de seus dicionários. Aleluia. A sexta razão pelo qual a igreja não funciona por debaixo do padrão estabelecido por Yeshua é que algumas pessoas que saíram da fé, mesmo nos primeiros dias, pregaram menos do que doutrinas benéficas. Amado irmão, querida irmã, depois de quase 2000 anos, o fruto de seus erros se congelou em desvio da verdade. Entre aqueles que vêm à mente estão 4 claramente documentados na Bíblia. Do relato de Paulo em 1 Coríntios 15, versículo 6, cerca de 500 santos viu a Yeshua ressuscitado, que ordenou-lhes expressamente que não se ausentassem de Jerusalém até ao revestimento do poder do Espírito Santo. Isso está em Atos capítulo 1, versículo 4 a 11. Por fim, 380 desobedeceram a essa instrução crítica e saíram para pregar em sua própria força e poder. Aleluia. Meu amado irmão, minha querida irmã, apenas 120 obedeceram e foram preenchidos em Atos dos Apóstolos, ou seja, foram enchidos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 4. O fruto daqueles que foram à frente do tempo e do plano divino foi visto pela primeira vez em Atos 18, versículo 24 a 26, na questão de Apolo, e em Atos 19, 1, 7, quando Paulo encontrou crentes que nada sabiam sobre o Espírito Santo. Não é difícil imaginar, meu amado irmão, minha querida irmã, como 380 pessoas teriam infectado o mundo com um evangelho menos do que correto, que diminuía a necessidade e o poder do Espírito Santo. Aleluia. Em segundo lugar, houve alguns que se recusaram a abraçar todo o conselho de Yahweh sobre a nova criatura e a nova aliança. Estes foram os judaizantes que perturbaram a igreja primitiva. Eles resistiram a Pedro quando foi ministrar a Cornélio em Atos 10. Também dificultaram a vida de Paulo e Barnabé. Foi necessária a intervenção do primeiro conselho de Jerusalém, cujas resoluções foram amplamente divulgadas para acalmá-las. Além disso, o Senhor usou o corajoso ministério de Paulo, que aderiu à verdade apesar de suas intimidações. Aleluia. Em terceiro lugar, os nicolaítas, considerados por alguns como pessoas influenciadas por Nicolau de Antioquia, um dos 7 diáconos, surgiram no primeiro século da igreja, virando o evangelho de cabeça para baixo. Aleluia. Em vez do simples evangelho relacional,
que eles receberam, que ativou em um estilo de vida que imitava Yeshua, os nicolaítas propuseram um rígido modelo de liderança hierárquica que colocava os líderes como uma classe especial de pessoas a serem reverenciadas e idolatradas de uma forma que Yeshua nunca pretendeu. Aleluia! Meu amado irmão, minha querida irmã, Yeshua disse especificamente à igreja em Éfeso e Pérgamo que ele odiava as obras de nicolaítas. Yeshua odeia as obras de nicolaítas. Aleluia! Em quarto lugar, João, o amado, registrou em 1 de João capítulo 2, versículo 18 a 19, que havia pessoas que claramente deixaram a comunidade dos remidos para pregar o outro evangelho. Essas pessoas devem ter influenciado seus ouvintes com um evangelho corrompido e distorcido. Ao longo dos anos, seus descendentes espirituais seguiram seus passos, forjando várias diversões da verdade. É por isso que João alertou vários santos para não abraçar aqueles que pregam outra doutrina. Aleluia! João dizia: amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que está já no mundo. Aleluia! Os falsos profetas já estão no mundo. Meu amado irmão, ainda João aumentou na sua declaração, no seu alerta aqui, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Sétimo aspecto, meu amado irmão, minha querida irmã. O sétimo aspecto, há muitos santos que esqueceram que devemos negociar até que ele venha. Aleluia! Muitos cristãos hoje esqueceram a ordem de Yeshua que nós devemos negociar até que ele venha. Eles ficaram tão apanhados no sistema e na corrida de ratos deste mundo que suas velas não têm o óleo do Espírito Santo, que é extremamente necessário para esta hora. Meu amado irmão, minha querida irmã, alguns se enganaram ao acreditar que Yeshua não virá em breve. Então se engajaram em outras coisas e deixaram o trabalho principal desfeito. Aleluia! Em oitavo lugar, teologia de substituição e antissemitismo. Não entendendo o determinado conselho de Yahweh de usar a aparente rejeição dos judeus de Yeshua para abrir a porta da vida para os gentios entrarem, em relação da aliança com Elohim, o inimigo impediu o evangelho de substituição na cristandade nos primeiros 4 séculos. Veja Romanos capítulo 9, versículo 10, ou seja, capítulos 9, 10 e 11, para uma refutação feita pelo apóstolo Paulo. Tanto Roma como seus filhos protestantes aceitaram esse erro que Yahweh acabou com os judeus por matar Yeshua, e a igreja dominada pelos gentios era agora a herdeira de todas as promessas feitas a eles. De várias maneiras criou os seguintes efeitos: a retirada dos santos do conhecimento das festas hebraicas, que apontam para a primeira e segunda vinda de Yeshua, e sua substituição por novos dias de festas cristãs como o Natal e a Páscoa, que foram instituídos para coincidir com os dias de festas pagãos da antiga Europa, como uma maneira de conquistar seu povo. Meu amado irmão, minha querida irmã, como Colossenses capítulo 2, versículo 16 a 23 diz, os santos não são obrigados a observar quaisquer dias de festa. No entanto, se algum for levado a observar qualquer coisa, faz mais sentido, preste bem atenção, faz mais sentido espiritual usar festas como a Páscoa para mostrar seu propósito final na realidade do sacrifício de Yeshua
como o Cordeiro de Yahweh que tirou os pecados do mundo. Também faz sentido usar a festa de Rosh Hashanah, trombetas, para revelar que um dia de dias está chegando, quando no sopro da trombeta, para revelar que um dia, no sopro da trombeta, os mortos em Yeshua ressuscitarão primeiro e os vivos serão transfigurados. Aleluia, aleluia. Meu amado irmão, minha querida irmã, existem outras manifestações de antissemitismo na igreja moderna que devemos explorar plenamente em uma lição designada. Todos esses estranhos desvios da verdade surgem e dominam a cena porque os líderes cristãos não conseguem fazer a coisa principal. Como um escritor cunhou a frase. Meu amado irmão, minha querida irmã, a principal coisa é a declaração da verdadeira mensagem e essência do Evangelho de Yeshua e do reino, e nutrir os santos na conduta justa daqueles que são plenamente chamados. Aleluia. É para trazer santos a tal grau de compreensão de quem Yeshua é, como encarnação de Elohim em forma humana, que pagou o preço total por sua rendição, através do que ele realizou por eles na cruz. Aleluia. Aqueles que são redimidos, meu amado irmão, minha querida irmã, precisam ser ensinados que a implicação é abandonar suas ambições e desejos carnais, entender seu plano para suas vidas e confiar a ele 100% de seu ser. Aleluia. O propósito divino geral para ativar o programa global de mentoria e discipulado, meu amado irmão, minha querida irmã, é restaurar a compreensão do verdadeiro reino, do reino eterno. A nação do reino, o reino manifesto que verá, a realidade dos santos como o verdadeiro corpo de Yeshua e sua identidade em quem é o cabeça. O ponto de partida, meu amado irmão, minha querida irmã, é recuperar os fundamentos da vida da fé e do reino que estão nele e que se tornam realidades experienciais dos santos. Meu amado irmão, minha querida irmã, nós recebemos do Rei que todo santo deve se examinar para assegurar se ele está realmente na fé. Se os santos seguirem as coisas que importam, se os santos derem suas vidas e sua agenda para o Rei, usá-los perseguir seu próprio propósito, haverá uma roupa dramática da igreja, com a plenitude da natureza, presença e poder de Yeshua para fazer façanhas que chocarão mesmo principado e potestade no lugar celestial. Aleluia! Glória a Deus! Efésios capítulo 3, versículo 10 diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Oh glória, oh glória. Meu amado irmão, esta é a verdadeira igreja de Yeshua, que ele está lavando com a água da palavra para torná-la pronta para o seu retorno. Aleluia. Deixa eu lhe contar um segredo. O irmão, a irmã é a igreja verdadeira de Yeshua, que ele está a lavar com a sua palavra. Neste treinamento, nessa instrução do programa global de discipulado e mentoria, a palavra está a lhe lavar. O processo da lavagem da igreja que está em ti, da igreja de Yeshua que está em ti, está em curso. Não estás a dar conta? Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Efésios capítulo 5, versículo 26 a 27 diz assim: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esse é o objetivo de estarmos aqui nesta sala, para sermos lavados com a palavra e nos apresentar a Yeshua no seu regresso como uma noiva gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa
irrepreensível. Aleluia. Amado irmão, querida irmã, o resultado deste exercício é que os santos desta última geração irão caminhar na plenitude da luz. Eles saberão que eles sabem quem são em Yeshua e quem ele é neles. Armados com esse conhecimento, eles ascenderão como as águias do reino que são, vivendo muito acima do mundo material e tomando seus lugares como os embaixadores do reino, abençoado no reino da terra. Aleluia! Você, meu amado irmão, minha irmã, vai pegar o manto com o qual a igreja Alfa virou o mundo de cabeça para baixo, uma companhia vibrante de santos que estão totalmente envolvidos e investidos na grande comissão, sem leigos adormecidos. Aleluia, glória a Deus. Eis a ordem do mestre: ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Meu amado irmão, minha querida irmã, é tal companhia de santo que o Espírito Santo está prestes a se ativar mundialmente. Aleluia! Você que faz parte deste treinamento, a companhia, faz parte da companhia dos santos, que o Espírito Santo está prestes a ativar. Você será ativado e o processo da sua ativação já está em curso. Aleluia! Despertai, fica atenta. Fica atento, meu irmão, fica atenta, minha irmã. A ativação do Espírito Santo neste processo como companheiro da santidade está em curso. Aleluia. Aleluia. O Senhor te capacitará a caminhar na plenitude das suas identidades espirituais divinamente dadas. Este curso inovador, meu amado irmão, minha querida irmã, apresenta as bênçãos radicais que todos os santos têm como herança em Yeshua. Não se contente com um ou dois. Pressione em realidade experiencial de todos eles. Existem 16 verdades gloriosas sobre a sua identidade. Aleluia! Meu amado irmão, minha querida irmã, existem 16 verdades gloriosas sobre a sua identidade. Muitos de vocês têm essa herança, mas não deram conta. Então, não se contente com 2, não se contente com 3, não se contente com 4, não se contente com 5, não se contente com 6, 7, 8, 9 verdades gloriosas sobre a sua identidade. Pressione até ter a completude das 16 verdades gloriosas sobre a sua identidade. Quando você pressionar e viver e se apossar dessas 16 verdades gloriosas que nós vamos aprender durante este curso 104, você será uma outra pessoa. Eu lhe desafio a se dedicar, lhe desafio a estudar este curso 104. Lhe desafio a meditar e a buscar de Elohim sobre esse curso 104. E eu lhe garanto, Elohim testemunha e é a promessa de Yeshua, que depois de completar esse curso, você será completamente e radicalmente uma outra pessoa. Você vai produzir fruto do Espírito Santo. Você vai manifestar as 16 verdades gloriosas da sua própria identidade. Aleluia. Graça e paz. O Senhor é convosco. Até amanhã. Não esqueça, por favor, compartilhe conosco pelo menos 5. Compartilhe conosco pelo menos 5 das 8 razões pelas quais a igreja cristã e os cristãos têm sido impotentes menos do que a igreja Alfa dos Atos dos Apóstolos. Repito, partilhe conosco pelo menos 5 razões pelas quais a igreja hoje e os cristãos de hoje
são menos, se não mesmo impotentes, já não atuam como a igreja alfa dos Atos dos Apóstolos. Então, responda-me por debaixo desse vídeo ou responda no texto relativamente a esta lição número 3. Amanhã, Elohim vai nos permitir, estaremos novamente juntos. Que Deus da paz, Elohim Adonai El Shaddai, se digne dispensar a sua graça na sua vida. Shalom, Selah. Amém.